Olá, estamos de volta e já fazia um bom tempo que eu não gravava nenhum vídeo neste formato aqui. Então resolvi aproveitar esse lapso aí de algumas semanas sem vlog para trazer aí um tema que já foi pedido muito no Instagram para que eu falasse sobre. Inclusive, eu voltarei a gravar mais desse tipo de vídeo, deste formato aqui. Acredito que não tenho ainda muita ideia de quanto em quanto tempo farei vlogs, porque eu penso que talvez seja mais útil, mais produtivo eu trazer temas pontuais, do que dividir um pouco da minha rotina aí com vocês. Não que eu vá abandonar de vez os vlogs, mas eles não serão mais semanais. Então de vez em quando eu trarei aqui sim algum vlog, mas eu pretendo durante as semanas, pelo menos uma vez por semana, trazer outro tipo de tema. Isso se deve um pouco por causa da correria que tem sido aí as minhas semanas. Eu tenho me dividido muito entre trabalho, em que eu trabalho como psicanalista, entre os estudos de medicina e de psicanálise, e também indo para a faculdade nas aulas que eu estou indo agora. Então vou aproveitar e retornar com alguns temas que eu já trazia antes e que eu tenho recebido feedback de vocês, que vocês querem ver mais por aqui. Tem muita gente que veio para o canal pelo tema de leitura, por exemplo, e eu parei de falar de livros. Então eu pretendo de vez em quando trazer também temas de livros, trazer indicações de livros para vocês, dicas de estudos, enfim, dividir um pouco da minha caminhada, mas quem sabe mais neste formato. Então aproveite e deixe sempre nos comentários o que vocês pensam sobre isso, dicas de temas, coisas que vocês gostariam de ver por aqui, que eu estou fazendo essa nova adaptação também. Porque se vocês forem me perguntar que tipo de vídeo que eu realmente gosto de gravar, eu amo fazer vlog, e um pouco que eu gosto de fazer vlog é porque não tem toda uma preparação de roteiro, eu não tenho que me preparar muito tempo antes, é só abrir ali e gravar, então é mais cômodo. Mas esse tipo de vídeo aqui, ele sempre vai me cobrar um pouquinho mais de tempo, porque eu gosto de pensar naquilo que eu vou conversar com vocês. E achei muito pertinente este assunto para começar essa série de novos vídeos, que é como a gente volta a amar a medicina, se em algum momento aqui na nossa estrada a gente pegou ranço de medicina. A gente já não sabe mais se é isso que a gente realmente quer. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes, eu quero trazer aqui um recadinho, talvez um pouquinho chato, sobre terapia. Eu já até compartilhei em alguns lugares sobre isso, eu estou com pouquíssimos lugares, eu não estou podendo aceitar mais pessoas para fazer terapia. Graças a Deus a minha agenda ela encheu muito rápido e eu tenho poucas opções de lugares, essa é a verdade. Então eu resolvi separar aqui neste vídeo para a gente conversar um pouquinho e eu explicar e para que serve essa terapia. Então, por conta desses poucos lugares que ainda tem disponíveis, eu te peço encarecidamente que você não agende o seu horário se você apenas quer conversar comigo, ter uma conversa comigo, saber da minha experiência de medicina na Argentina, pedir dicas de estudos, conselhos, essas coisas. Não é esse o objetivo da terapia. Isso aconteceu mais de uma vez, muitas vezes já, em que muitas pessoas agendam uma sessão de terapia com outra finalidade. E essa finalidade não é iniciar, sim, um processo terapêutico, mas para ter um acesso e conversar comigo sobre o que elas pensam em fazer. Isso acaba sendo frustrante tanto para vocês, porque não é sobre isso que nós vamos conversar, como para mim, que estou aqui disponível e disposta a trabalhar com você sobre as suas questões. É importante saber que sessão de terapia não é sobre medicina na Argentina, é sobre vida. E é isso que nós vamos falar. Eu sei que por eu falar muitas vezes de medicina na Argentina, muitas pessoas acabam juntando uma coisa na outra. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso não significa que dentro desse processo nós não falaremos sobre faculdade. Sim, né? Eventualmente nós falamos sobre isso. Afinal, são coisas do seu presente que atingem aí a sua vida. Hoje eu atendo, por exemplo, pessoas que estão no comecinho da faculdade, pessoas que já estão no final, pessoas que já terminaram e pessoas que não têm nada a ver com medicina, que vivem no Brasil e têm outras carreiras. Então isso não é um impeditivo. Pelo contrário, não é que você precisa ser estudante de medicina para fazer terapia. Você pode fazer qualquer coisa na sua vida. Não é sobre isso. Então não vamos misturar os assuntos, até porque a faculdade ela é uma parte da sua vida. Ela não é a sua vida. Então coisas que você precisa saber antes de agendar o seu horário de terapia. Fica sempre na descrição o WhatsApp, onde você pode entrar em contato para agendar a sua sessão. 2. Esse processo de terapia, uma sessão de terapia não resolve nada. A gente mal começa a se conhecer. Então você tem que ter o objetivo de iniciar um processo terapêutico de no mínimo uma vez por semana, com duração de 1 hora por semana. Porque esse é um processo que sim exige tempo. Não é com 1, 2 sessões que as coisas serão resolvidas. E é por isso que eu peço muito cuidado na hora de agendar a sua sessão, para que às vezes você não comprometa o horário de uma outra pessoa que realmente precisa e tem esse objetivo e que acaba tendo que ficar na lista de espera. Porque tem uma lista de espera hoje de pessoas que não estão conseguindo fazer nos horários que estão disponíveis e que esperam liberar outros horários. Para isso, sem mais delongas, que já falei muito sobre isso, eu resolvi aqui deixar realmente isso registrado, porque eu sei que tem muitas pessoas que nunca fizeram terapia na vida e não sabem para que serve e como é.
A terapia ela envolve a sua vida como um todo. Não é pra gente falar sobre medicina. Não é apenas para eu te dar dicas de estudo, não é para eu te guiar ou te ajudar a tomar escolhas na sua vida. Esse não é o objetivo. Aproveitando este tema deste vídeo, que é como voltar a amar a medicina, se em algum momento a gente começou a não gostar mais disso. Eu passei por esse processo em que em um determinado momento eu já não gostava de mais nada, pelo contrário, eu odiava. Eu odiava qualquer coisa que fosse sobre medicina. Eu cheguei num momento que eu realmente queria cancelar minha faculdade, queria, enfim, trancar minha faculdade, eu queria desistir completamente. Tinha muitas crises de ansiedade, ataques de pânico, só de pensar em medicina. Nada mais daquilo parecia que fazia sentido na minha vida. O primeiro passo que eu dei, voltando ao tema, realmente foi iniciar aí um processo terapêutico. Eu comecei a fazer terapia, mas esse não é o foco, voltaremos depois sobre isso. O segundo passo, e eu acho que é não menos importante, é que eu precisei descobrir que existia vida além de medicina. Porque nós temos esse problema de quando nós entramos na faculdade, simplesmente tudo se fecha. Qualquer expectativa fora ou qualquer coisa fora da faculdade não existe. Aproveitei aquele momento que eu estava vivendo ali e dei um tempo para mim. Embora eu quisesse em muitos momentos tomar a decisão de trancar tudo de uma vez, eu tive pessoas do meu lado que não me deixaram fazer isso. E disseram para eu esperar, para eu só tomar essa decisão quando eu realmente estivesse certa. Nesse tempo, eu foquei em descobrir novas coisas, novos hobbies, fazer outras coisas, era isso que eu precisava. Eu precisava reencontrar como que era viver uma vida sem medicina, afinal de contas. Como que era, porque eu já estava há tantos anos naquele processo de estudo para uma prova, faz uma prova, já pensa na próxima prova, que eu não pensava como seria viver sem isso. Sem contar, nessa fase eu já não trabalhava, então eu vivia para estudar. E isso com certeza comprometia toda a minha visão do que era a vida. Para mim, só existia estudar. E é uma coisa muito simples, eu gostaria que você pensasse também. O que você gosta de fazer? O que é aquilo que você sempre quis fazer e que você até planeja fazer um dia depois da faculdade, ou que você sempre quis fazer e você sempre diz que você não tem tempo? E às vezes isso é uma pegadinha nossa mesmo, porque se a gente contabilizasse muitas vezes aquelas horas que a gente fica procrastinando, a gente sim conseguiria encaixar mais alguma coisa na nossa vida. Só que a gente está nesse ciclo da procrastinação, tomando tempo, não fazendo aquilo que a gente precisa fazer e também não fazendo outras coisas. Eu comecei então, eu já tinha esse hobby, já tinha esse hábito, mas eu mergulhei ainda mais, que era o hábito da leitura. Comecei a ler muito e a descobrir, mas ler com aquele objetivo de realmente descobrir novas áreas de interesse. Não apenas descobrir, não entrar naquele negócio de obesidade mental, de ler um monte de coisa e não fazer nada com aquilo. Eu queria ler, aprender coisas e colocar em prática. Então, muitas coisas eu fui para a prática, muitas coisas eu fui testando, eu queria mergulhar nessas coisas. Muitas dessas novas coisas que eu fui descobrindo, eu até tentei fazer, algumas eu deixei pelo caminho, algumas não fizeram sentido. Eu descobri que algumas era só a forma que eu idealizava ter a oportunidade de fazer aquilo, mas na prática já não era tudo aquilo que eu pensava. Existem muitas coisas que você está apenas idealizando que será incrível fazer. Mas quando você vai pro vamos ver, você vai ali, vamos fazer, você percebe que não era nada daquilo que você tinha imaginado. Só que é preciso você viver essa experiência. Você precisa passar por isso, para não sempre estar naquela roda de como teria sido se eu fizesse aquilo. Então é muito importante você saber como teria sido. E a terapia, voltando nesse ponto tão importante, ela foi fundamental para minha autodescoberta daquilo que eu queria, daquilo que eu era. Se não fosse por ela, eu com certeza não estaria aqui. Porque dentro desse processo terapêutico não tem ali alguém me aconselhando. É por isso que eu falei tanto, não estou aqui para dar conselhos. Eu não tinha alguém me aconselhando, eu tinha alguém me ouvindo. E eu me ouvindo, porque isso é muito importante. Existem coisas que são incríveis só na área do pensamento. Quando vocês expressam, quando você coloca isso em palavras, você já percebe que aquilo não é tão bacana assim. Ali naquele espaço eu consegui pensar e me abrir para novas possibilidades. Até pensei, por que não desistir? Porque nesse lugar não existe alguém tentando não me fazer desistir. Existe alguém ali me ouvindo e tentando descobrir se realmente eu quero desistir ou se eu apenas estou tentando fugir. Nesse processo eu pude ver que a vida que eu sonhava, aquela vida que eu tinha deixado para trás, aquilo que eu ficava sempre idealizando, como teria sido se eu não tivesse vindo para cá fazer faculdade e tivesse ficado lá na minha casa. Nossa, porque lá é incrível, a minha família, os meus amigos. Comecei a perceber que essa vida que eu imaginava sempre, de como teria sido, que eu tinha deixado para trás quando eu optei em estudar medicina, era apenas uma fantasia. A vida não era tão maravilhosa assim como eu queria realmente acreditar. O lugar que eu vivia não era tão incrível assim como eu queria realmente acreditar.
As pessoas não gostavam tanto assim de mim como eu realmente queria acreditar. E mais uma coisa, eu também não era mais a mesma depois de todo aquele tempo, as pessoas não eram mais as mesmas, o lugar que tinha ficado para trás não era mais o mesmo. Eu queria voltar para uma ideia que eu tinha de um passado, e não necessariamente para aquela realidade que estava ali, no aqui e agora. Foi muito importante entrar em contato com esses pensamentos e pensar e falar muito sobre isso, porque aos poucos eu fui me abrindo, eu fui descobrindo até as próprias armadilhas da minha mente. Eu fui questionado sobre coisas que ninguém tinha coragem de me questionar, apenas dentro de uma análise. O meu tiro final, vamos dizer assim, a minha última tentativa foi começar a estudar medicina sem ter em vista uma nota que eu deveria tirar ou uma data de uma prova que eu deveria me apresentar. Eu nem sabia se eu iria voltar, não sabia se realmente para que eu estava fazendo aquilo. Eu, de repente, comecei a estudar para mim. Queria simplesmente aprender a gostar do processo sem que aquilo ali me sufocasse toda hora que eu estivesse fazendo. Só que eu não estava bem. Eu não era mais aquela pessoa que poderia ficar 5, 6 horas estudando a fio. Eu era uma pessoa que estava com as minhas limitações da minha própria doença. Eu precisava pensar também dessa forma. Então eu colocava ali, eu comecei a pensar, diante daquilo que me falta para concluir esse trajeto, eu vou escolher uma coisa que eu possa fazer. Foi isso. Eu escolhi apenas uma matéria, um tema, e ali comecei 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, apenas um pouquinho de cada vez. E eu comecei a perceber que aquilo ocupava 15 minutos do meu dia, mas a minha vida era todo o resto. E tinham coisas incríveis que eu poderia fazer no resto desse tempo. Porque eu estava engajada em várias e várias coisas que eu estava desenvolvendo. Eu fui buscando coisas para fazer nesse tempo. Eu fui fazendo várias e várias coisas, sem realmente um foco, apenas por fazer. Apenas para descobrir o que realmente eu gostava de fazer. Nesse tempo, então, eu consegui entrar em contato comigo, de descobrir que eu realmente amava conhecimento, leitura, filosofia, muitas áreas, inclusive psicanálise. A psicanálise chegou para ficar e eu simplesmente me apaixonei. O próximo passo era simplesmente descobrir. Beleza, eu descobri uma parte de mim que gosta de algumas coisas. Como eu posso relacionar isso que eu gosto com medicina? Que no fim é isso, se você não sabe por que você faz o que você faz, você não terá motivos fortes o bastante para continuar fazendo. Você precisa saber por que você está aí. Dentro da terapia eu fui encaixando uma coisa na outra, fui levando, cada semana eu levava um desejo diferente, parecia que eu tinha um projeto diferente, um sonho diferente, e de repente toda semana eu tinha uma coisa nova. Eu não sabia muito bem o que eu queria. Mas ali minha mente foi começando a se esclarecer no que realmente eu buscava, no que realmente eu queria para minha vida, e eu comecei a ver onde eu queria chegar. Eu soube que para chegar lá onde eu estava sonhando, para chegar lá onde daria sentido à minha vida, eu teria uma fase antes para passar. E foi incrível como quando eu consegui ver que era essa fase que eu precisava passar antes, os meus olhos dentro dessa fase também mudou. Aquela fase, de repente, que eu tanto evitava, era um dos caminhos por onde eu teria que passar. Mas eu relutei bastante, parece que foi tudo muito rápido, muito fácil, não foi. Eu relutei bastante para ir por esse caminho, tanto que eu tentei encontrar vários caminhos alternativos em que eu poderia chegar ali no mesmo objetivo. E muitos deles, sim, eu poderia chegar muito perto do que eu sonhava, mas eu não chegaria onde eu sonhava. Infelizmente, para chegar naquele sonho, naquele projeto que eu tinha, só existia uma alternativa. Se você não ama medicina, por exemplo, não significa, primeiro, que você precisa amar para que você conclua. Óbvio que não. Claro que se você aprender a amar, será muito mais fácil. Segunda coisa, também não significa que só ela pode te levar onde você deseja. Nossos objetivos são distintos e existem vários caminhos que podem te levar ao mesmo lugar. No meu caso, dentro daquilo que eu sonhava para mim, que eu vi que era o que dava sentido e que eu me sentiria feliz fazendo, só existia um caminho possível. Então eu sabia que fazia parte concluir aquilo ali que tinha na minha frente. Mas não significa que com você seja a mesma coisa. Que fique claro que neste vídeo eu estou trazendo a minha experiência do que aconteceu comigo. Então, que talvez sirva para você. De você colocar o pé no freio e realmente se olhar e dizer assim, peraí, eu preciso primeiro encontrar aqui por que eu estou fazendo isso aqui. Preciso encontrar outras coisas que eu também posso fazer. De forma que isso aqui se torne mais leve, que não tenha tanta pressão, que eu não me sinta sufocada e pressionada a ter que se fazer isso e só isso. Eu daria o caminho que eu sinalizaria aí para você como primeira coisa que você poderia fazer é encontrar o que você gosta de fazer. Não tem como você descobrir isso se fechando 100% dentro de uma bolha, só pensando em medicina dia e noite. Você precisa se abrir para outras coisas da vida, fazer outras coisas, nem que você faça um mês cada coisa. Você precisa encontrar algo que você goste de fazer. Porque acredite, o seu caminho, aquilo que, vamos dizer, está aí para você, que é o que vai te dar essa resposta, é bem perto disso.
Esse processo todo, ele foi lento, ele foi demorado, eu passei por muitos altos e baixos para chegar em várias descobertas. Mas uma das coisas que eu percebi que depois que eu descobri, depois que as coisas ficaram mais claras, que eu tive clareza do meu trajeto, do meu caminho, dos meus objetivos, eu tive muito mais disposição e motivação para estudar. Eu acredito que nem mesmo lá, no primeiro, segundo ano da faculdade, eu estava com a motivação a 1000 para fazer medicina, eu me senti tão motivada e forte como eu me sinto hoje. E quando eu falo isso, não estou falando de um momento em que você se dá bem em todas as provas, em um momento em que você está arrasando do começo ao fim. Não, porque isso não é o mais importante. O importante é você chegar em um momento em que os fracassos, que serão inevitáveis, eles não te derrubem. Que você não desabe em cada frustração. Que você tenha força para no outro dia estar de pé, lutando e recomeçando. Então, esse é o processo, você se tornar realmente resistente às pancadas da vida e da faculdade. Só que isso só é desenvolvido quando você sabe que não importa o quanto você apanhe, você vai continuar lutando. Se você está realmente nesse momento em que você se sente infeliz, perdido dentro da faculdade, e você está aí se questionando se isso realmente é para você, pare, desacelere. Não tem como você encontrar as respostas que você tanto busca se você não parar um pouco. Comece a colocar mais coisas aí na sua vida, torne a sua vida interessante. Se você está em uma roda e não existe mais nada que você possa compartilhar, além de temas da faculdade, além de notas de provas, se questione. O que tem além disso na sua vida? Você precisa ter uma vida. Porque se apenas a faculdade é sua vida e eventualmente você entra em contato com frustrações, imagine como é fácil esse mundo desabar. De repente você perde, inclusive, a sua visão de si. Você perde a referência de quem você é. Você começa a olhar no espelho e já não gostar de quem você vê. A sua autoestima vai no chão, porque a sua vida e a sua visão de si mesmo depende de uma nota, depende de uma faculdade. Não é para ser assim. Não é para ser tão difícil assim. Se está sendo realmente pesado e difícil dessa forma, insuportável, tem alguma coisa errada. Eu sei que muitas vezes a gente tem essa carga de pessoas que nos cobram, de família por trás esperando resultados, de pessoas que estão ali no nosso pé, mas muitas vezes a gente precisa ser um pouquinho egoísta nesse sentido e começar a parar. Peraí, o que eu preciso? Eu sei que todos esperam alguma coisa de mim, mas o que eu estou esperando com esse processo aqui? E acredite, ninguém fará isso por você, se você não fizer por você mesmo. Era isso que eu queria conversar aqui com vocês. Eu peço que você deixe aqui nos comentários dicas de vídeos, coisas que você gostaria que eu compartilhasse aqui com você. E pode ser que eu traga aí nos próximos vídeos. É isso então, nos vemos no próximo vídeo.